pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui nos meus canais. Vamos começar a falar no plural, né? Porque não é só no YouTube que o episódio sobe, né? 19 horas de quinta-feira no YouTube subimos um novo episódio, mas toda segunda-feira no Spotify também deixamos disponível para você o episódio para que você possa consumi-lo em algum momento que você esteja um pouquinho mais ocioso. Hoje em dia é difícil isso, né? Nosso tempo está cada vez mais escasso, a gente não tem tempo para nada. Isso se torna também um problema, porque no momento que você deixa de ter tempo, não, né? Já cometi um erro. No momento em que você deixa de priorizar, porque tempo é o mesmo. 24 horas por dia é o que todos temos. E a gente vai usar esse tempo para algumas prioridades. E no momento que você deixa de usar o teu tempo, que você deixa de priorizar nesse teu tempo, consumir conteúdos que vão somar na tua vida, isso é um problema. E esse excesso de acesso à informação, olha só, excesso de acesso à informação. Temos muita informação e com isso a gente tem o quê? Pobreza de atenção, né? Excesso de informação igual a pobreza de atenção. E com isso, muitas vezes, possamos ser vítimas de algo que é uma palavra que parece forte, parece ofensiva, né? Que é ignorância. Nos tornamos ignorantes em certos conhecimentos e a ignorância, por mais que filósofos trazem aquela frase, né? A ignorância é uma dádiva, mais ou menos, né? Por quê? Não ter conhecimento sobre o mínimo que nós precisamos saber para gerenciar o nosso processo de envelhecimento e cuidar da nossa saúde, isso é perigoso. Não ter este conhecimento é perigoso. Então, nesse tempo aí que você tiver disponível, está no carro, está se deslocando para o trabalho, está no avião, está no ônibus, está numa esteira, na academia, bota o fonezinho de ouvido, acessa o nosso podcast através do Spotify e prestigie sem moderação. Essa é a dica que eu dou, até porque eu sei que eu sou exibido, mas eu não deixo de falar aqui sobre a qualidade dos convidados que eu trago para este podcast. E a gente já está numa fase de repetir convidado. Por quê? Porque a gente fica olhando os números, né? Vídeos que foram muito consumidos, que foram aplaudidos, que foram curtidos, que foram comentados. A gente pensa, ó, essa pessoa merece voltar. E um dos vídeos que foi incrivelmente prestigiado foi o vídeo do sono, falando sobre sono. E não é novidade, né? Que esse seria um vídeo muito curtido, justamente porque é um problema que as pessoas têm de forma recorrente em pelo menos algum momento das suas vidas. Seja no momento em que a mulher entra na menopausa, no momento em que passa por um estresse, no momento em que tem alguma alteração hormonal, um hipotireoidismo, alguma coisa assim, o sono facilmente fica comprometido. Então, o nosso convidado de hoje, que está voltando aqui para um segundo momento, depois de ter dado uma belíssima aula sobre sono, ele está preparado, diz ele que veio pronto para trazer um assunto que vai fazer com que esse vídeo também seja um dos nossos vídeos de destaque. Vamos ver, ele prometeu, vamos ver se ele vai cumprir aqui. Antes disso, eu quero agradecer você, nosso seguidor, por estar aqui, por prestigiar esse nosso conteúdo, por dar o like e por compartilhar, que é você que ajuda esses vídeos a aumentarem a sua visualização através do compartilhamento. Então falei, trouxe um suspense, ou não, né? Porque para quem já assistiu o vídeo do sono sabe muito bem quem é que vai estar aqui comigo. Então, mais uma vez eu quero ter a honra de convidar e apresentar Dr. Rui Ramos, um médico que eu tenho a imensa gratidão por um dia ter aceito trabalhar na equipe da Clínica da Lelast. Tenho todo um agradecimento por você me permitir estar na tua vida, dividir
consultório contigo, cruzar no corredor, bater um papo, tomando um cafezinho na copa da clínica. Então, assim, é uma pessoa que mora no meu coração, porque ao entrar na clínica da Lelast, assumiu uma responsabilidade de dar o seu melhor para os nossos pacientes, e assim o fez e o faz até hoje. E todo paciente que passa contigo, ele vai lá depois e me manda uma mensagenzinha no Instagram falando: passei com o Dr. Rui, médico da sua equipe, e eu queria dizer que foi uma experiência única e maravilhosa. Então, muito obrigado por viver a clínica da Lelast e por estar envolvido em todos os meus projetos, inclusive voltando pela segunda vez aqui nesse podcast. Eu tenho que agradecer, né? Muita gratidão a estar do teu lado aí. Vamos brindar. Um brinde à vida? Um brinde à vida é um brinde a poder compartilhar esses momentos, isso que a gente compartilha lá todo dia. E lembrando que o nosso café é antes das 16 horas, sempre, né? Claro, porque nós falamos de sono, não tem café preto depois das 16. De jeito nenhum, né? Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu gosto muito desse assunto. Eu sei. Eu gosto muito. E eu vou contar hoje a história de como é que o biohacking entrou na minha vida. Acho que nem eu te contei toda a história. Não, eu não sei. Eu sei um pedacinho dela lá nos Estados Unidos, eu sei da tua viagem para lá. Exatamente, mas eu vou contar, porque foi o seguinte, né? Acho que muita gente já sabe que eu, em determinado momento da minha carreira na medicina, eu fiz cirurgia cardíaca. E durante a minha residência em cirurgia cardíaca, eu acabei não me encaixei muito naquele modelo e acabei não terminando a minha cirurgia, a residência em cirurgia cardíaca. Passei um bom tempo fora da medicina e eu comecei a consumir alguns conteúdos de um americano que falava de uma forma diferente sobre saúde. E eu achava muito interessante a forma como ele abordava a saúde. E esse americano era o David Asprey. E aí eu fiquei muito intrigado e disse: eu preciso conhecer esse cara. Porque ele está falando sobre saúde de uma forma que eu nunca vi na vida. E aí que eu descobri que o David Asprey é o primeiro biohacker do mundo. É mesmo? Ele é o primeiro? É o primeiro, né? Não sei se foi o primeiro, porque primeiro tem... Mas ele é um dos primeiros e talvez foi o primeiro, ficou mais famoso falando sobre isso. E eu falei, eu preciso conhecer esse cara. E aí comprei os livros dele, mas eu disse assim, eu preciso conhecer ele ao vivo. Eu preciso beber na fonte e ver como é que é, como é que é o David Asprey de verdade. E aí eu fui para Califórnia, né? Fiz um curso com ele. E que ano isso? Isso foi 2016. Pô, faz tempinho já. Faz um tempo, né? Eu tava até hoje olhando as fotos que eu tirei lá com ele e tudo que eu aprendi lá. Tava revivendo tudo isso na minha cabeça, né? E foi lá que eu me deparei com essa palavra biohacking pela primeira vez. Né? E biohacking... Que você agora vai Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o biohacking. Explica. Então, o biohacking, primeiro, tem vários significados. Cada um dá um significado diferente. Mas eu acho que o mais simples da gente poder falar... Biohacking, bio de biologia e hacking, hackear a sua biologia. E aí a gente pode derivar isso para várias formas de entender como você pode, de diversas formas, melhorar o seu corpo, a sua mente, a sua saúde, a sua performance mental, física, a sua produtividade. E aí a gente pode derivar isso para todas as áreas da nossa vida. Pode ser a saúde, pode ser a produtividade no que você faz, independente. E aí uma das coisas interessantes é que a quantidade de pessoas, que lá, imagina, 2016, né? Hoje a gente já avançou e eu digo, todos nós somos biohackers por natureza. Samuel, tu é um biohacker por natureza. Sou? Tô descobrindo agora. Tu é um biohacker porque tudo que tu faz, né, e toda a forma como tu aborda a saúde, e tudo que a gente faz é uma forma de otimizar a nossa saúde, otimizar o nosso dia a dia. Isso é biohacking. Aí o que acontece? Lá em 2016... Quando eu chego e encontro muitas pessoas que não estavam satisfeitas com a forma que a vida era levada, com a saúde, com os médicos, com o sistema de saúde, e eles mesmos começaram a se testar. Como eu faço para melhorar minha saúde, como eu faço para melhorar meu sono, como eu faço para melhorar os meus exercícios físicos, e como melhora a minha mente, como eu consigo fazer as coisas mais rápido, melhor, mais eficiente, mais otimizado, e testar, e achar resultados. E muito do que aquelas pessoas estavam fazendo, depois eu vi vários médicos e vários profissionais da saúde começarem a fazer também. E eu tenho certeza que essa comunidade biohacker que começou a se formar, ela influenciou muito o que a gente está vendo hoje em relação à saúde. Por exemplo, quando eu cheguei lá, já se falava muito em nootrópicos. Né? E quando a gente fala de biohacker, a gente sempre pensa
aquele cara que tá hackeando seu cérebro, tá tentando ter uma super memória. E eles já se falavam muito sobre nootrópicos, como fitoterápicos, como os nutrientes para melhorar o cérebro. Aí já tinham várias empresas lá em Pasadena, né, do lado de Los Angeles, lá no Vale do Silício, por ali. Então, a gente vê, né, toda aquela área, São Francisco, Vale do Silício, Los Angeles, todo mundo ali já estava pensando muito em como é que eu faço para otimizar várias áreas da saúde, e aquilo me chamou muita atenção. E quando a gente fala de biohacking, a gente pode fazer coisas do nosso dia a dia, como, por exemplo, né, o nosso sono. Quando a gente... Todas as pequenas coisinhas que a gente faz no nosso sono, a gente pode testar. A gente se torna um biohacker quando eu tô lá testando. Tá, que horas eu posso tomar meu último café? A gente sempre fala sobre essa questão. São 16 horas a gente para de tomar café. Ou 8 horas antes de você ir dormir. Porque mas tem isso que trazer um geralzão, né? Isso é uma generalidade, mas a gente sabe que talvez algumas pessoas podem tomar um café até 17 horas. E a outra pessoa só pode tomar um café às 8 da manhã. O que é isso? É individualidade. Metabolizador rápido, lento. Lento, a gente vai ver, a gente vai explicar isso depois, teste genético pode te ajudar a explicar isso, né? Então, os biohackers, eles estão em todas as partes, eles vão fazer um teste genético, eles vão fazer um exame de laboratório mais profundo, vão fazer exames de imagens mais profundos, eles vão testar o que funciona para ele, o que pode não funcionar para outro. Eles começam a testar vários componentes, assim, vão falar de sono, o que melhora o sono para um, o que melhora o sono para outro. Aí eles começam também a testar coisas que a gente talvez não se dá conta, né? E depois a gente começou a falar, por exemplo, luz, sobre luz azul. Né? A gente vê que no sono, assim, a luz azul impacta muito. Só que impacta mais para um que para outros. E para aqueles que impacta mais, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso usar um bloqueador de luz azul. Né? Eu posso usar, por exemplo, eu trouxe até aqui. Trouxe aí. Você pode usar um óculos, né? Então, fala sobre esse óculos. Óculos bloqueador da luz azul. Né? Então, esse é um óculos que eu comprei lá em Pasadena. Né? De vez em quando eu uso, que vou botar aqui para vocês verem. Para ler à noite também? Para ler à noite, para trabalhar. Para trabalhar, à noite não foi um horário feito para trabalhar. Mas às vezes você precisa trabalhar. Médico, principalmente. Médico não tem muitos de não ter horário, né? Então, tem que responder um paciente. Muita coisa. Então, se você estiver usando, por exemplo, um óculos como esse, você bloqueia um pouco a luz azul. E você vai diminuir um pouco, que a gente já falou, né, muito lá no podcast sobre o sono. Quem não viu, então, vai lá. Link abaixo. Não, acima. O link é acima. Então assiste, que lá a gente vai explicar todo o porquê da melatonina e por que um bloqueador da luz azul pode ajudar muito a você dormir melhor, né? Então são coisas simples que você pode ir fazendo para começar a melhorar o seu sono. E o sono é fundamental para a saúde. Mas você falou uma coisa aí que é importante ressaltar. Quando você falou dessa comunidade que começou esse movimento, você usou uma palavra que faz toda a diferença. Você falou, começaram a testar, né? E essa palavra testar, ela é muito importante, porque eu já testei em mim muita coisa que era trazida como uma verdade consagrada na medicina, mas para mim não deu certo. E aí é que tá. Entender que a informação, ela tem que ser testada, né? Porque assim, vamos lá, vamos falar de uma coisa que a própria fisiologia traz. A atividade física tem que ser de manhã, porque de manhã você tem todos os teus hormônios, tal, e à noite atrapalha teu sono. Cara, óbvio, tem toda uma questão fisiológica e é óbvio que é melhor de manhã. Tá, mas eu treino à noite e eu já testei em mim. Não estou dizendo que o treino à noite é melhor que o de manhã, mas estou dizendo o treino noturno, para mim, melhora meu sono. Melhora. Para mim, piora muito. Eu não posso treinar à noite, porque assim, bagunça totalmente o meu sono. Então, por isso que é aquela questão que a gente fala, individualidade, né? E quando a gente fala dos biohackers, quem são os maiores biohackers do corpo? O fisiculturista. Quem entende mais de como esculpir um corpo e quem mais entende do que funciona. Que é o maior biohacker. Eu tô dando exemplos de biohackers assim, porque a gente pode achar que o biohacker é só aquele cara que ele é um cara todo futurista, que usa nootrópicos e que... mas não. Dorme com as luzes. Não, mas, por exemplo, o fisiculturista é o maior biohacker do corpo. Quem é que mais entende de qual é o melhor exercício, não quer dizer que ele é saudável. Ele Exatamente. Só é um cara que conhece
tudo do próprio corpo. E testou tudo. Quem testou mais a questão de... Testou dieta, esteroides, exercício físico, Tudo, sono, Tudo. respiração. Respiração, tudo, tudo. Os biohackers, tanto que assim, os biohackers também, uma coisa interessante dos biohackers, que eles acharam uma forma mais inteligente de achar o que é melhor de cada um. Eles foram lá e buscaram fisiculturista, quem estava usando nootrópico, o sono, quem estava estudando de sono. Então foi juntando e buscando o que tinha de melhor em cada área e assim testando com eles, né? Essas pessoas foram testando o que funcionava melhor para eles. A parte da alimentação também é muito interessante, né? Porque hoje a gente vê que a alimentação é um mundo de coisas, né? E até a internet é perigosa porque você acha... Se você quiser convencer de qual é a melhor dieta, tem tribos que defendem E tudo, vai ter né? artigo para cada um. Para cada um. Mas, na verdade, talvez tenha uma dieta melhor para um determinado tipo de pessoa. E os biohackers, eles testam neles mesmos para achar aquilo que funciona melhor para eles. E eu via lá resultados fantásticos e via também o aprofundamento que o verdadeiro biohacker tem do seu corpo e do verdadeiro comprometimento em testar as coisas, sabe? De forma metódica. E isso eu via muito interessantemente. Isso eu vejo também muito dos nossos pacientes, né? Tem muitos pacientes hoje que a gente recebe que eles já têm toda uma metodologia, eles já testaram muitas coisas certas, coisas erradas. Também viram muita coisa na internet, ou muita coisa E errada. eles nos ajudam a tratar eles. Muito, porque eles têm também uma grande consciência corporal. Tem uns que vêm sem nenhuma consciência corporal, né? Totalmente desconectados com o corpo. Agora, tem uns que vêm extremamente conectados com tudo que está à sua volta, né? E o biohacker é esse. É esse cara, essa pessoa. De repente pode ser até você, né? Você, de repente, é um biohacker e nem sabe. É que se você tá conectado com você mesmo, testando e tentando buscar um aprimoramento todos os dias, você é um biohacker. Independente de você usar coisas extremamente sofisticadas ou coisas simples. Que é algo, que eu digo, é algo biohacker muito simples que não custa quase nada e você pode fazer quando você está viajando. Ou inclusive se de repente o seu quarto não é muito escuro, você ainda não tem um quarto como você gostaria, né? Um simples tapa-olho. Tapa-olho. Eu até trouxe, né? Porque senão ficam dizendo, mas o Rui só está trazendo coisas muito sofisticadas, né? Isso daqui você adquire com R$10. A partir de R$10 você já encontra, ou menos até. Ou menos. Ou menos. Ou faz em casa. Ou faz em casa também. Fazer, né? Então não tem desculpa do dinheiro ou de que não posso, né? A gente pode ser um biohacker e testar coisas todos os dias, sendo baratas ou caras. E às vezes pode não fazer muita diferença. Esse é o interessante, né? Porque eu tenho experiências de alguns pacientes que, mesmo quando estão em viagens, né? Em viagem eu sempre tento usar um tapa-olho, mas tem gente que não faz a mínima diferença. E tem gente que faz muita diferença. Então, por isso que o testar é fundamental. Quando a gente está falando de sono, né? Eu gosto muito de falar de sono, não tem como nós não falar um pouquinho de sono. O sono, a gente tem que testar o que funciona melhor para você. É impossível duas pessoas a gente dar a mesma prescrição e da mesma orientação e a pessoa ter o mesmo resultado. Não adianta, né? Tu treina de noite e dorme bem. Eu treino de noite e não durmo nada. Durmo muito mal. Então, E eu já testei. Assim, que você testei, eu não treino todas as noites, né? Final de semana eu faço exercício de dia, uma corridinha, alguma coisa, eu jogo um tênis de dia. O que eu percebo? Eu chego em casa durante a semana, meu treino é às 20, 21. Eu chego em casa, tomo banho, deito na cama, meu tempo de indução do sono, 1 minuto, 1 minuto e meio. Final de semana, que eu não treinei à noite, e assim, e não tem outra variável. Bebeu álcool. Não bebo álcool, não janto. Tudo é igual. Tudo é igual. Janto no mesmo horário, tudo. Chego em casa, deito para dormir, 15 minutos para induzir o sono. Demoro mais. Porque acredito que eu não esgotei a energia toda. Não cheguei em AMP. Tô em ADP ainda. Ainda não cheguei em AMP. eu, por exemplo, como eu te falei, se eu treinar à noite... E eu meço muitas vezes o sono, né? O último equipamento, né? Vamos falar desse anel aí. O anel, acho que esse é uma tecnologia, digamos assim, bem avançada, né? É um anel chamado Oura Ring, que faz toda uma medição de sono, de variabilidade de frequência cardíaca, de variação de temperatura. E esses parâmetros, tudo vai para o celular, consegue tirar gráficos diários de como é que você foi. E foi depois de olhar os gráficos do meu sono,
com ele que eu disse, eu vou fazer uma aula de tênis 7 horas da noite, 19 horas. E depois eu decidi, não, tem que trocar minha aula de tênis. Porque Tá não estragando dá. meu sono. Porque principalmente assim, eu sentia que eu dormia, que era pior o meu sono. Mas eu fui olhar o gráfico do sono REM, sono profundo, despencava. Muito pior. Despencava, assim. Eu tinha metade do sono REM, sono profundo que eu tinha em outros dias. E eu tinha muito sono leve, eu até dormia, né? Que é o que muita gente fala. Não, mas eu durmo, né? Tá lá desacordado, mas você não tá fazendo aquela sono profundo e sono REM, que tá lá no podcast do sono explicado bem direitinho porque que isso é tão importante pra gente, né? Então, são coisas que a gente vai, né? Você pode, no biohacking, utilizar ferramentas mais simples ou ferramentas mais complexas, mais Depende sofisticadas. do investimento. Do investimento, né? Quanto tem para gastar. Quer ver uma outra técnica biohacking que hoje a pessoa fala muito? Banho gelado. Hormese. Hormese, né? Hoje a gente vê muita gente falando sobre banho gelado, muita gente colocando, né, stories, podcast, vídeos falando sobre o banho gelado. Lá, em 2016, o David Apps já falava do Wim Hof, né? O Wim Hof, que é um... Tem vídeo meu. Tem vídeo, né? Tem. Falando do Wim Hof, né? Então quem não... né? Outro vídeo legal de colocar. O Wim Hof, aqui em cima. Que é Homem de Gelo. O Homem de Gelo, que é fantástico os efeitos positivos do banho gelado, na imunidade, no corpo, nos hormônios. É muito interessante. E hoje é uma estratégia biohacking utilizada por muita gente. Não é muito fácil de fazer, né? Mas traz grandes benefícios. Principalmente, uma das coisas que eu mais gosto do banho gelado é a gente poder ativar o parasimpático. Na hora é muito, né, dá uma adrenalina. Mas depois existe toda essa ativação do parasimpático, que é uma coisa que a gente não está conseguindo fazer mais, né? Porque essa nossa vida muito agitada, a gente está o tempo inteiro conectado, ligado, é tudo para ontem. Isso ativa muito o nosso sistema simpático, né? E o nosso sistema parasimpático, que é fundamental para dormir, para reproduzir, para descansar, a gente não está conseguindo equilibrar esses dois sistemas. E o banho gelado é uma forma interessante de fazer isso. Cara, é que não tem como não se conectar. Com o banho Não gelado tem como você né? não estar ali presente. Tu desliga de todo o resto, né? Porque tu tem que focar. Você não pensa no próximo compromisso, você não pensa no arrependimento de ter botado um soneca a mais de manhã e sido atrasado. Você não pensa em mais nada na vida. Não pensa em mais nada. Você só pensa no teu banho gelado, né? Exatamente. Tu fica conectado 100% na tua respiração ali, né? que você precisa fazer para estar ali, né? E depois aquilo te dá uma calma e uma paz, mas não é fácil de fazer. Né? Nossa, muito difícil, né? E ainda o banho gelado já é difícil. Agora, se você fizer uma imersão no gelo, como o Wim Hof, ou como algumas pessoas, tem até vídeos da pessoa numa banheira com gelo, né? É mais complexo, traz mais benefícios, mas não é muito fácil de fazer. Eu tava pensando na banheira de gelo. Quando eu falei que é impossível. O banho gelado... O banho gelado é algo possível. Mas eu tava pensando na banheira de gelo. Quando você falou banho gelado, a imersão no gelo. Que é nesse momento você não consegue sair dali. A tua mente tem que estar ali, porque, 100%. Cara, é um pensamento focado. Isso é um biohacking também, né? Outra questão que é biohacking é meditação. Meditação é uma ótima ferramenta. De graça. De graça, né? Eu sempre falo que meditação é uma das melhores ferramentas que a gente poderia usar e é de graça. O banho de gelo até talvez você tenha que comprar o gelo, tem que ter meditar é de graça. Acho que é o mais barato de tudo que você pode fazer para se conectar com a tua consciência, né? Só que a meditação é muito difícil. As pessoas não conseguem. Porque o maior problema é que as pessoas não conseguem ter consistência. E meditação, os benefícios da meditação vêm da consistência de você fazer. Do treino. É todos os dias e a cada dia vai ficando melhor, você vai conseguindo se conectar melhor. E aí começa a vir os benefícios. Porque não adianta meditar uma vez por semana. Não adianta meditar uma vez todos os dias, um mês. É meditar por muitos e muitos anos e aí você vai colhendo os benefícios. Só que quem é que quer fazer algo quem é que está disposto, né, a fazer isso? Tem muitos benefícios, né? Mas é difícil das pessoas conseguirem se conectar com essa questão de fazer isso todos os dias. Então, isso eu vejo... Mas sabe por quê? Porque não ganha dinheiro. Porque se eu oferecer R$100, já ia ter um monte de gente que ia fazer. Porque por dinheiro as pessoas estão dispostas a fazer sacrifício. Fazem hora extra. Eu vejo assim, poxa, agora ainda mais nessas enchentes todas, chuvarada que está dando aqui no sul. Vamos olhar nossas funcionárias que trabalham com a gente na clínica lá, nossas queridas secretárias.
A maioria delas vem de ônibus. E elas acordam 5 da manhã para pegar um ônibus, 1 hora de ônibus para chegar até a clínica, com chuva, com frio. E elas vão. Por quê? Pelo dinheiro. E precisa, porque a vida você não tem dignidade sem dinheiro. Você não tem assistência, você não tem saúde, você não consegue comprar um remédio, você não consegue comprar outra comida. Pelo dinheiro as pessoas se movimentam. Aí você fala assim, medita 10 minutos. Não vai ganhar nada, né? Não vai ganhar nada palpável. Com o tempo, vai ganhar muita saúde mental, vai ganhar muito benefício, mas com o tempo, né? A movimentação para trabalhar, em 30 dias já ganhou. Ou não, tem gente que ganha por semana. Depende do tipo de contratação, é imediato, né? Sim. E o nosso cérebro, ele só quer recompensa imediata. Qualquer coisa que você vai ter que fazer para ter um benefício daqui a um ano, aí já começa aquela desculpa, não tenho tempo. Não é verdade? É verdade. E é bem isso mesmo, né? Outras questões de biohack que são interessantes são... Se começou a estudar muito a questão de produtividade. E hoje tem muita gente falando sobre produtividade. E como você divide o seu dia, como você divide o seu estudo, como você divide o seu trabalho, né? E diversas técnicas para melhorar a sua produtividade. O biohacking também se preocupa em como é que a gente divide, porque o tempo ele é o mesmo para todo mundo. Né? A gente começou falando sobre isso. Então, como é que você divide o seu tempo? Como é que você otimiza o seu tempo? Como é que você consegue ouvir mais podcasts? Você pode acelerar o vídeo. Né? Hoje já se fala muito sobre isso, né? Mas antigamente não se falava muito sobre isso. Né? Você pode acelerar o vídeo? Como é que você trabalha de forma mais produtiva? Você pode dividir o seu tempo em vários pequenos pedaços, blocos, né? O Pomodoro Technique, né? A técnica do Pomodoro, né? Então, tem várias pequenas coisas que você pode fazer. E não estou falando de saúde aqui, né? Porque biohacking não é só saúde. A gente fala muito sobre biohacking na saúde, mas a gente pode transladar essa questão de biohacking para todas as áreas da nossa vida. Tá? Dos nossos relacionamentos. A gente pode também achar formas de hackear novos relacionamentos, como ter melhores relacionamentos. Né? Eu lembro que lá o David Asprey ele faz uma conferência todos os anos de biohacking. E interessante que uma das partes da conferência é como você hackeia os seus relacionamentos. Como você hackeia as suas emoções. E aí tem diversas técnicas, né? Diversas técnicas. E a gente pode ter desde a respiração, para ajudar a gente a se acalmar e se conectar com a gente mesmo, com o nosso parceiro. Técnicas tântricas, ou a gente pode também usar até suplementos, né? Que deixam a gente mais tranquilo, mais amoroso, né? Com mais afeto. Ocitocina, né? Já se falava, naquela época já se falava um pouco de ocitocina. Coisas que hoje está sendo usado. Né? Então, eu via muita coisa lá de vanguarda que eu até achava isso aqui, não sei se isso aqui vai funcionar, não sei. Achava aquilo muito estranho, muitas coisas que estavam falando naquela época e que hoje a gente está usando. Então, por isso que eu falei, né, que muitos daqueles biohackers estimularam muitas pessoas, muitos profissionais da área da saúde, a saúde também a evoluir. Né? Claro que a saúde está evoluindo muito, mas os biohackers também tiveram uma grande responsabilidade de também ajudar a puxar um pouco alguns médicos a mudar. Né? Então, foi inclusive lá com o David Asprey que eu conheci o Instituto de Medicina Funcional, o IFM, porque o David Asprey já falava que existia um grupo de médicos nos Estados Unidos pensando de uma forma diferente sobre a saúde, pensando muito mais em como eu faço questões relacionadas à saúde, né, para promoção de saúde verdadeira, né? Sim, verdadeira preventiva. Promoção preventiva mesmo, né? Porque a maioria fala muito bem sobre isso, né? Que a maioria da medicina preventiva que a gente tem por aí não é preventiva, é diagnóstico precoce, né? Então, se falou muito sobre isso, né? Mas tem um outro ponto que eu também acho importante a gente falar, já que eu falei do Wim Hof, do banho gelado, a gente tem que falar do contrário, do calor, né? Da sauna. E sauna, a gente tem mais estudos que com o banho gelado ainda. Né? A gente vai pensar assim, a Finlândia. Lá na Finlândia, né, nos países nórdicos, se faz muita sauna. E na Finlândia tem muito estudo sério com sauna seca, né? A sauna finlandesa é sauna seca. E muito estudo muito sério mostrando redução de mortalidade, redução de doença cardiovascular. Então, se você colocar no PubMed
sauna, né? E você vai ver que tem muito estudo muito interessante mostrando grandes benefícios da sauna, muito mais importante na redução de mortalidade cardiovascular e mortalidade em geral do que muito remédio. Mas eu vejo muito pouco se falar sobre isso. E os biohackers foram os primeiros que eu vejo a trazer esse assunto e falar e mostrar, né, a sauna. Hoje eu vejo muitos lugares que tem sauna, mas no Brasil a maioria das saunas são a sauna úmida. Úmida, com vapor de cloro. De cloro, né? Existe algumas saunas que estão agora já começando a colocar um filtro. Pelo menos, né? Ou salino, né? Estão fazendo salino ou com ozônio, só na água ozonizada, né? Então, o de ozônio eu ainda não vi, mas eu já vi ao colocar um filtro. Pelo menos já tá melhorando um pouquinho, né? Mas se a gente for ver quais são as saunas que têm maior evidência de benefícios para a saúde, com um estudo científico muito bom, é a sauna finlandesa, que é a sauna seca, né? É o método mais eficaz para tirar disruptor endócrino dos receptores, né? Então tem uma vantagem muito grande em melhorar o hormônio, né? O equilíbrio hormonal, que a gente fala muito assim, dosa no sangue. No sangue tem T3, tem T4, tem testosterona, tem hormônio no sangue. Tá no sangue, mas e o receptor que vai receber esse hormônio? Então, até onde eu sei, são pouquíssimos os recursos para melhorar, para limpar receptor hormonal, e a sauna é considerada a top one. Então talvez isso seja uma das causas também que leva ao aumento de longevidade. O hormônio é vida. Né? É verdade. Os estudos mostram muito esse impacto na mortalidade e na saúde cardiovascular. Não explica tanto assim a questão dos mecanismos, mas esse é o grande mecanismo, né? A detoxificação, né? Que a gente vê as pessoas, o fígado das pessoas está hoje, a maioria das pessoas estão com o fígado gordo, né? Esteatose hepática. Ontem eu estava conversando com um radiologista aqui de Porto Alegre e ele estava me dizendo que 60% dos exames que ele faz de ultrassom abdominal, as pessoas têm esteatose hepática. Sabe o que é isso? Rui, mas aí eu vou ter que discordar de ti que isso seja um problema, sabe por quê? Porque a esteatose hepática ela é classificada em leve, moderada e grave, tá? E eu acho que não é um problema ter esteatose hepática, sabe por quê? Porque os pacientes que chegam para mim com ultrassonografia de abdômen, e eu abro ali, eu olho e falo, o senhor viu que o senhor tem uma esteatose hepática? Sabe o que eles me dizem? Não, eu vi faz tempo, mas o meu médico falou que tranquilo, porque é leve. É leve, tranquilo. Então eu acho que não é um problema, porque já passou a ser aceito como algo normal, se for leve, já que existe coisa pior, entendeu? Então eu acho que esteatose hepática a gente tem que começar a considerar como algo normal. Você não acha? Dói ouvir isso? Dói, né? Dói, né? Dói. E aí vem aquela questão, vamos diferenciar o que é comum do que é normal. É comum esteatose hepática? Acabamos de descobrir, 60%. É normal? Não. Não é. Normalizar o que é comum é um perigo na medicina. E por que talvez 60% dos exames que ele faz, ele identifica... Tá falando do Jurandir? Jurandir, de Clinton, né? Uhum. Por que talvez ele tenha 60% de estatística? Porque 56,6% da população do Brasil tem sobrepeso. Não tem sobrepeso sem esteatose hepática. É muito difícil. Tem, né? Então, olha aí, como é que esse fígado detoxifica? Não tem, né? Aí vamos suar, vamos passar. Vamos ter que suar. Assim como o exercício físico, né? Que eu acho que também é um grande biohacking. Né? Exercício físico é um dos melhores. Não tem, né, Samuel? A gente, assim, hoje pensando, a gente tem pessoa que tenha saúde e que seja sedentário. É impossível, até porque já tem CID para sedentarismo, né? Então o sedentarismo é uma doença já. E aí o biohacker também, de uma certa forma, tenta otimizar o que é a melhor forma de fazer exercício físico para ele. E eu me lembro que desde aquela época já se pensava como fazer a musculação, o exercício para aumentar o músculo, quantas séries, como fazer, qual é a melhor nutrição para fazer para o músculo. E aí tem o HIIT, para quem não tem muito tempo, e fazer um pouco de HIIT, o aeróbico, e qual é a frequência que faz. Então todas essas questões aí também são importantes. Porque não adianta também, né? Acho que sim, é importante, eu sempre falo, 150 minutos por semana de exercício físico moderado. Mas isso é uma coisa, é muito simplório isso, né? Isso é uma forma geral. Mas a gente tem que cuidar de vários aspectos quando a gente fala do exercício físico, e é também biohacking, você pensar como é que eu hackeio o meu sistema para ter
o melhor condição aeróbica, a melhor musculatura, e a musculatura vai influenciar na sensibilidade à insulina, a glicose. Aí a gente sabe que, inclusive, a gente já começa a pensar que a quantidade de músculo, depois de uma certa idade, está relacionado à menor atrofia cerebral. Também já tem. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? Então, a gente tem que hackear o nosso corpo, achar qual é a melhor dose de exercício, porque também exercício é uma dose, né? É um medicamento que tem que equilibrar. Tudo que a gente fizer demais também pode ter alguns problemas, né? Tudo tem uma dose certa, mas o bom biohacker, na questão do exercício, é aquela pessoa que consegue achar o ponto de equilíbrio para ela. Ponto de equilíbrio da quantidade de exercício que faz você dormir bem, você ter um percentual de gordura adequado, que isso é uma coisa que a gente lá mede na clínica com todos os nossos pacientes, e o que a gente vê de pessoas que chegam lá que até com IMC adequado, um peso aparentemente adequado, e a gente até olha para a pessoa, né? Parece estar bem. Parece estar bem, a gente olha, né? Só tem gordura e não tem nada de músculo. Né? E aí o biohacker também se preocupa de ter uma quantidade de músculo, uma quantidade de gordura adequada, uma disposição. Não adianta ter só músculo no membro superior e não ter nada no membro inferior também. Então o biohacker ele se preocupa. Eles já falavam muito lá sobre o DEXA, né? De ser uma forma de avaliar a tua composição corporal, e também já se falava muito sobre bioimpedância. Inclusive falavam sobre a bioimpedância que a gente tem na clínica, que é uma das mais avançadas que a gente tem hoje, nos dá muitas informações, né? Que são importantes. E o biohacker também tem uma coisa importante, que é o seguinte, ó. Ele gosta muito de dados. Ele gosta muito das imagens, ele gosta muito daquela coisa também visual. A gente também gosta disso, para mensurar o paciente. A gente tem que mensurar o paciente de alguma forma. A gente gosta de ouvir. Aliás, eu até começo a segunda consulta do paciente, eu começo perguntando, me conta a tua experiência, o que você sentiu com o tratamento. É importante, mas eu gosto de olhar o exame dele, de ver os numerozinhos melhorando, né? De ver a insulina baixando. Exatamente, triglicerídeo caiu, gama GT caiu. A gente gosta disso. A gente gosta. E o paciente consegue vir presencial na clínica, a gente mostra lá, né, aquele exame, um exame extremamente interessante, né, que é um algoritmo muito interessante que a máquina de bioimpedância faz. A gente consegue tirar várias informações, e quando a gente também gamifica, isso é uma característica também do biohacker, que ele vai olhando o seu progresso. E como é bom a gente olhar o paciente que veio da primeira consulta e de repente ele estava lá naquela imagem, né? Muita gordura, pouco músculo. Aí vem na segunda consulta e às vezes ele diz, doutor, não emagreci nada. Mas a gente olha na bioimpedância, ele ganhou 2 quilos de músculo e perdeu 5% de gordura. E diz, olha só. Trocou. Trocou, né? Isso que é o melhor, né? Gordura que não tem, né? Não tem muita mitocôndria, produz um monte de citocina inflamatória, e trocou por músculo, que vai produzir um monte de coisas boas para o corpo, né? Então, essa gamificação que eu também acho que é importante a gente trazer do biohacking para a sua vida diária. Você começar a medir o que você está fazendo, medir os seus exames de sangue, né? Não adianta medir uma vez, né? Medir eles seriadamente, inclusive testando, né? Se você tá lá, tem um exame lá, fez um exame de sangue, tá lá a glicose alta, a insulina alta, você fez modificações na sua vida, de repente reduziu lá os alimentos inflamatórios, reduziu o açúcar. Pãozinho, depois fez lá um exame de novo, melhorou a insulina. Isso te dá motivação para melhorar mais ainda, né? Você foi lá, fez a sua bioimpedância lá, 2, 3 meses depois, reduziu gordura. Isso te traz uma gratificação, né? E o cérebro precisa também dessa gratificação para ele poder continuar... Prêmio, né? Para continuar fazendo aquilo, porque a gente sabe, Samuel, que não é fácil fazer. Muitas coisas que os pacientes têm que fazer, mudança de hábito, algumas privações que vão ter que passar para, muitas vezes, mudar aquela situação que o paciente tem, né? E aí, quando ele se engaja, e ele já fica curioso já estou curioso para daqui uns meses fazer de novo o meu exame, ir lá fazer minha bioimpedância, e aí o olhar tá diferente, e aí isso dá motivação, e essa gamificação, que eu sempre digo, vem do biohacking também. Isso aí vai fazer a pessoa conseguir se motivar e se manter motivada para conseguir manter aquele estilo de vida, né? Porque mudanças do estilo de vida a gente sabe, né? Não vai 2, 3 meses não vão ser suficientes, né? Você tem que
mudar e essa mudança tem que internalizar, pode demorar tempo para isso acontecer. Né? Então é importante que a pessoa vá vendo esse progresso, vá fazendo esse histórico dos seus exames, o histórico das suas bioimpedâncias, o histórico da sua composição corporal, para que consiga, né, saber se você está se mantendo no caminho certo. Agora, sabe que meu cérebro, ele é treinado para estar conversando, para estar falando, e ao mesmo tempo estar pensando, porque a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? O que eu falo é o que eu estou pensando, o que eu estou falando, e como a pessoa está entendendo. E como eu faço todo dia, nós, né, fazemos todo dia no consultório, a gente se comunica com o paciente. E eu uso um exemplo, teve uma paciente que depois eu fiquei com peso na consciência, né, porque eu prescrevi para ela um soro de ferro, e aí eu escrevi lá, Noripurum, 2 ampolas, realizar um soro, correr em 90 minutos. Que eu estava querendo falar para a enfermeira que ia fazer o soro, que tinha que correr o sorinho em 90 minutos, né? Demorar 1h30 para fazer o soro. E a paciente, ela perguntou, ligou para a clínica e perguntou se ela tinha que correr antes ou depois do soro. Porque ela entendeu que ela tinha que correr por 90 minutos. Então eu falei, olha a comunicação. O que eu falo não é o que ela está entendendo. E eu já percebi que muitas vezes o paciente, a gente tem vários tipos de paciente. Tem aquele que ele chega até nós porque ele está convencido dessa ideia. Dessa ideia de adotar um estilo de vida saudável e que isso ele deve fazer e se doar e se entregar e fazer o seu melhor. Mas também tem aquele paciente que chega até nós contrariado. Ele assistiu uns videozinhos no YouTube, ele se convenceu que faz sentido, mas ele não está querendo mudar os hábitos dele que fazem mal, né? Ou seja, é o cara que quer ficar rico, mas não quer trabalhar muito, entendeu? E tem o terceiro, que é o cara que tá vindo por livre e espontânea pressão. A esposa traz ele, joga na frente, e aí ela fala, ó, esse aqui tem que mudar, porque tá fazendo tudo errado. E ele tá ali, ele não quer mudar. Então, esses pacientes que têm essa resistência na mudança, eles estão ouvindo nosso podcast aqui, e aí a gente está falando muito sobre testar, porque o biohacking é isso, ele testa nele mesmo. Sabe o que esses sem vergonha que estão em casa, esses teimosos estão pensando? Eles estão pensando assim, não, olha só, então legal, a partir de amanhã eu vou começar a me testar. Aí ele vai tomar um refrigerante e vai dizer, ó, não senti nada, não fez mal pra mim. Tá tudo certo, ó, não senti nada. Aí ele vai comer um molho de tomate enlatado com validade de 6 meses, ele vai dizer, ó, não senti nada, não doeu, não vomitei, não tive diarreia, não morri, não infartei, então... Aí ele vai comer lá um pote de Nutella, sorvete, né? Então é importante a gente ressaltar que tem certas coisas, porque a gente fala, a gente falou até agora, e é muito importante a gente falar, que existem ferramentas que vão ser utilizadas, técnicas, hábitos, que realmente eles podem ser discutidos, né? Por exemplo, eu treino à noite, fico bem, o Rui treina à noite, não fica bem. Então tem certas coisas que a gente pode testar em grupos, né? Por quê? Porque pode fazer bem para um grupo, pode fazer mal para outro grupo. Legal. Só que existem outras coisas, grupo de outras coisas, que vai fazer mal para qualquer grupo. E que isso não se testa, entendeu? Como, por exemplo, vamos testar o sono? Então, vamos testar, então. Ó, eu durmo às 3 da manhã. Vamos tentar ver se faz bem dormir às 3 da manhã? Vamos tentar ver se faz bem fazer exercício físico 3 vezes por dia? Vamos tentar ver se faz bem beber refrigerantes, sucos em caixinha, bebidas açucaradas, gaseificadas, né? Então, por mais que pareça idiota o que eu tô falando aqui... Faz todo sentido, né? Eu acho importante as pessoas saberem que tem coisa que não se testa, porque já é consagrado que vai fazer mal, né? Vamos ver se faz bem ficar 7 horas exposto no sol, deitado, pegando sol para pegar vitamina D?
7 horas no sol, né? Então, a gente testa coisas que numa individualidade pode melhorar a vida de um. Por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui para melatonina. Melatonina. Tá, vamos pegar pacientes que dormem mal e vamos dar melatonina. Todos eles vão melhorar? Não. Tem gente que, inclusive, pode piorar. Eu já vi isso. Ou tem gente que até vai dormir um pouco melhor, mas vai dizer que de manhã acordou às 8 da manhã e saiu Cansado, babando, mal. Foi realmente ter uma disposição às 2 da tarde. Então, melatonina é bom, faz bem, mas não é o suplemento para todo mundo. Aliás, tem gente que não tem problema de sono e resolve tomar melatonina porque acha que é bom, né? E muitas vezes pode dormir mal. Pode dormir mal. Pode acordar mais cansado. Uhum. Eu sou esse. Melatonina me faz acordar extremamente cansado. Porque eu segui aquelas orientações, né? Viajou para um lugar com fuso horário de 4, 5 horas e tal, usa melatonina para trazer teu eixo de novo. Não dá certo para mim. Eu acordo, cara, nem acordo. Eu vou acordar às 2 da tarde. Eu não tomo melatonina. E muitos suplementos. Probiótico, dá probiótico para um paciente, tranca o intestino, já aconteceu. Sim. Ou teve diarreia. Ou fica estufado. Né? Então, como tudo, nada é para todo mundo, mas precisa, o biohacking, ele nasce também de tu querer fazer essa autoexperimentação, só que essa autoexperimentação muita gente não tem o conhecimento, não tem o bom senso, e esse biohacking eu acho que é muito melhor feito com um profissional da saúde te ajudando. Né? E tendo muito bom senso. Até para entender os efeitos adversos, né? Por exemplo, quando a gente prescreve nossas fórmulas, o paciente começou a tomar ali, ele não toma um único suplemento. Ele vai estar tomando, ao mesmo tempo, um ômega 3, vai estar tomando uma enzima digestiva, vai estar tomando um multivitamínico. Aí ele teve uma dor no estômago. Até ele conseguir ter uma clareza de o que é ali que mais pode dar dor no estômago, né? Quando o paciente me relata, manda um áudio para mim. Eu tô com dor no estômago. Eu olho, cara, o zinco pode ser que não seja, mas de tudo que tá aqui, o mais comum de dar dor no estômago é o zinco. Então a gente vai lá e faz o teste. Senão o paciente, ele demora para descobrir, né? Sim, demora muito, né? É verdade. É extremamente importante a questão de tu testar, mas testar com bom senso, moderação e sabendo o que você está fazendo. Porque senão, inclusive, eu até não falei, mas muitos biohackers fizeram muita coisa errada e pagaram preço na sua saúde. Eu me lembro, porque depois eu participei de uma comunidade de biohackers e eu, por um tempo, acompanhei. Teve gente que fez alguns experimentos que deram muito errado e custaram algumas questões de saúde para essas pessoas. Porque também foi muita experimentação, sem muito controle, sem muito critério. E às vezes pessoas que leram sobre, isso é muito perigoso, né? Você lê na internet alguma coisa dizendo, então, li sobre isso, então vou experimentar. Isso pode ser muito perigoso, pode ser muito ruim para a sua saúde, né? E nós não estamos aqui de jeito nenhum estimulando que você experimente coisas sem que você fale com o seu médico, né? Sempre quando a gente experimenta qualquer coisa, conversa com o seu médico, conversa com o seu nutricionista, com o seu personal trainer, quando quiser mudar algumas coisas do seu exercício físico também. Vou te dar um exemplo. Paciente que viu o meu vídeo contigo, que nós fizemos um vídeo no YouTube sobre jejum, né? Aí o paciente, vou fazer jejum, só que esse cara já tem um hipotireoidismo descontrolado, vai fazer um jejum, tem grande chance de ele piorar o hipotireoidismo dele. Perfeito. E quando a gente fala, né, de biohacking, também se fala muito sobre jejum intermitente, né? Tá também, dentro, puxei, né? Tu puxou, né? Uma outra coisa que a gente ainda, né, tem tanto assunto de biohacking para falar, né? Jejum começa lá em 2016, se falava muito em jejum. Aliás, foi o ano do prêmio Nobel do jejum, não foi? Acho que foi 2016, né? Do japonês lá da autofagia, foi o ano. Foi 2016. Então, lá se falou muito, e lá o David Asprey falava muito do Bulletproof Coffee, né? Que hoje se fala muito no Brasil sobre Bulletproof Coffee. Fiz muito Bulletproof Coffee, hoje quase não faço mais. Porque tem algumas vantagens. Você não faz mais? Não faço porque uma das coisas é que eu não faço tanto jejum quanto eu fazia. Parou de fazer tanto? Tanto. Porque uma das coisas importantes é o seguinte, eu continuo achando que o jejum pode fazer parte de uma estratégia geral, mas uma das coisas importantes é a gente tem que manter a nossa massa muscular. E um dos grandes questões hoje que eu vejo em relação ao jejum
é a pessoa reduzir muito a quantidade de proteína que está comendo no seu dia. É porque reduz para 8 horas. 8 horas e Olha às aqui, vezes... Ó, 2016, ó. Foi 2016. Yoshinori Japonês, né? Yoshinori Oshumi, Prêmio Nobel, é isso aí, Nobel deve 2016. Então, o que eu vejo, assim, é interessante jejum, fazer, de repente, uma janela menor, alguns dias. O jejum noturno é muito bom para o seu cérebro, como a gente já falou, né? O jejum... Pular janta. O vídeo do jejum, né, é bem interessante para a pessoa ter uma ideia de os efeitos positivos do jejum, mas como tudo, não é mais melhor. Né? E eu já corri esse erro de fazer jejum demais e, de uma certa forma, isso ter prejudicado um pouco a minha massa muscular. Por quê? Porque não tem, né? Quando começa a fazer muito jejum, tu não consegue ter uma quantidade de proteína adequada no teu dia. E uma das coisas mais importantes quando a gente está falando de longevidade, claro que o teu peso, o percentual de gordura é importante, mas a tua massa muscular, cada vez mais eu entendo que é um dos preditores mais importantes de longevidade, e principalmente as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas vão ter uma dificuldade muito grande de aumentar a massa muscular. Eu tive até uma paciente que veio consultar comigo, e ela queria muito fazer jejum, e ela já tinha mais de 60 anos, e na condição dela, naquele momento, eu falei, olha, fazer jejum não é a melhor opção para ti. Ela ficou até um pouco chateada comigo. Mas ela estava com a baixa massa muscular. Então tava não tem como, porque você pode piorar, né? O hipotireoidismo é outro problema, né? Então tem que ter cuidado como você faz a estratégia. Jejum é maravilhoso, né? É maravilhoso quando bem feito, na hora certa, para a pessoa certa, pelo tempo certo. Né? Tem efeitos nootrópicos, né? Tem efeitos sensacionais para o cérebro, para o trabalho, né? Para a criatividade, que é uma parte muito do biohacking, né? Que essa é uma parte que a gente não falou ainda, né? E o cérebro, e a otimização do cérebro, a otimização da memória. E uma das coisas, quando se fala muito de biohacking, se fala muito sobre essa questão dos nootrópicos, né? E dos corpos cetônicos. Né? Que o jejum vai... favorece muitos corpos cetônicos, e você pode induzir a produção de corpos cetônicos. Hoje tem até alguns compostos, né? Porque o mais importante, né? Quando você fica em jejum, você começa a produzir o beta-hidroxibutirato, que é um combustível excepcional para o cérebro, anti-inflamatório. E dá para tomar BHB, né? Hoje você já tem suplemento disso, né? O próprio Bulletproof Coffee tentava aumentar um pouco a produção dos corpos cetônicos. Então, tudo isso foi uma parte do biohacking também relacionado a melhorar nossa parte cognitiva. Mas vamos falar de uma coisa que eu sei que você gosta muito, porque quando a gente fala, já que a gente tocou no assunto corpos cetônicos, cetose, hoje existe uma tendência muito grande da dieta cetogênica, porque ela dá realmente uma sensação de um cérebro muito mais... Sensação não, ela traz mais capacidade cognitiva. Só que aí a gente vai... tudo que é demais, como você falou, né, é ruim. E a gente vai para um momento onde as pessoas estão fazendo uso abusivo de gordura saturada, porque num primeiro momento a gente até defendeu isso, que era legal, gordura saturada. Hoje vem todo um mecanismo mostrando que gordura saturada aumenta Toll-like receptor 4, fazendo com que você gere uma resistência insulínica a longo prazo. Então, dieta cetogênica a curto prazo, ótimo, maravilhoso. A longo prazo não é tão legal. E você aliás, foi contigo que eu ouvi a primeira vez falar sobre a Fast Mimicking Diet, né, a FMD. Você me apresentou o trabalho do Walter Longo, e que é uma estratégia para fazer uma cetogênica sem ter que se entupir de gordura saturada, né? E que traria novamente para dentro da questão do testar, né? Do teste. Exatamente. Antes de falar isso, eu lembrei de uma questão que, quando eu estava lá, um amigo lá nos Estados Unidos, então, eu tive um amigo que ele foi um dos primeiros a fazer um teste de microbioma no Wyoming, que é uma empresa. E aí e lá, nessa época, 2016, todo mundo estava fazendo cetogênica. Era moda, febre. Era a febre da cetogênica. Eu não estou dizendo que cetogênica não pode ser importante como uma estratégia, né? Não é isso que eu estou falando. Mas todo mundo queria fazer a cetogênica. E ele era um cara que fazia muito... Ele praticamente não comia carboidrato, ele ficava em cetose o tempo todo, ficava medindo lá, fazia... Hálito cetônico. E aí ele fez um teste de microbiota. E aí veio, inclusive, uma ideia de dieta para ele.
E ele ficou muito apavorado e veio falar comigo porque na dieta falou que era... A sugestão, veio uma A sugestão. sugestão, que ele tinha que reduzir um pouco de gordura saturada, principalmente porque ele também tinha vários polimorfismos que faziam com que ele também não metabolizasse muita gordura, tá? E ele ficou apavorado porque ele tinha que introduzir mais fibra e mais um monte de coisa. Eu disse, testa. E ele testou e foi impressionante. Ele disse que em 3 semanas, o corpo dele, que já era bom, ficou mais definido ainda. E ele, que já tinha uma boa energia, ficou com uma energia ele ficou impressionado. Não é interessante, né? Essa coisa de testar e como às vezes, né? Talvez para ele, e ele disse, o que ele me comentou depois, que porque todo mundo dizia que aquela era a melhor dieta, ele se obrigava a fazer. Mesmo meio contra gosto. Isso é uma coisa que também a gente vê, né? Muitas vezes, tu começa a olhar muitas coisas, né? Tendências que é sempre daquela forma, e daí às vezes tu se obriga e tu nem tá se sentindo também naquilo, né? Mas a Fasting Mimicking Diet, que é uma forma de jejum, tá? Ela é muito interessante, tá? E por que ela é tão interessante? Número 1, porque a gente não tem estudos de jejuns mais prolongados, né? A gente não tem muitos estudos assim em humanos. E a Fasting Mimicking Diet é uma dieta, um jejum de 5 dias, onde você vai consumir um pouquinho de calorias. Um pouco de calorias a ponto de você não ficar extremamente com fome, mas é uma dieta sem nada de proteína animal, onde você vai, praticamente, né, você não vai ativar o mTOR, né? O mTOR é uma grande via de proliferação, de crescimento, de neoplasia, né? É importante para a massa muscular, mas quando a gente está falando de neoplasia, é uma via muito importante, né? E a autofagia você precisa inibir totalmente o mTOR para a autofagia acontecer. Então, nessa dieta que o Walter Longo conseguiu achar uma forma de fazer uma dieta com poucas calorias, sem proteínas animais, né? E muito pouca proteína, pouca gordura também, né? Praticamente é muito legume. É muito legume, né? Tem até ele tem uma empresa chamada Prolon nos Estados Unidos que você recebe todos os kits prontinhos para fazer essa dieta de 5 dias. É uma dieta que é bem tranquila de fazer e você consegue nesses 5 dias provocar autofagia. É claro que a autofagia, até hoje, a gente não tem todos os biomarcadores. E isso é uma coisa que está se desenvolvendo, né? De repente, daqui 2, 3 ou 6 meses, a gente já tem todos os marcadores da autofagia. Hoje a gente não tem eles bem estabelecidos, né? E com essa dieta se conseguiu melhora de resistência insulínica, melhora de perfil de glicose, de marcadores inflamatórios. Né? É uma estratégia de curto prazo, de 5 dias, muito interessante. Eu convido a todos que quiserem... ver mais sobre essa dieta, o Walter Longo, né, que é o pesquisador lá da Califórnia, um italiano, que tem todo, né, um cuidado de tratar o jejum de uma forma séria, e também ele trata muito dessa parte do câncer, do mTOR, né, de como as proteínas, né, como você tem que manipular as proteínas no seu dia e nos períodos para ter uma melhor saúde. E também a gente se livrar do câncer, que é uma das grandes doenças que assola, né, nosso país e o mundo, né? Junto com a doença cardiovascular e as doenças neurodegenerativas né, e junto com o diabetes, né? Vamos falar os 4 piores, né? As piores doenças. E se você quer viver mais, quer viver bem, você vai ter que achar uma forma de combater elas, né? E a Fasting Mimicking Diet, feita de uma forma 1 vez por ano, 2, 3 vezes por ano, pode ser uma forma de você criar um momento de uma dieta muito anti-inflamatória, né? E provocar uma mudança de um padrão, né? Muitas pessoas não conseguem mudar o seu padrão, né? Estão inflamados, não conseguem mudar, né? A gente vê isso todos os dias, né? E não consegue quebrar o padrão, né? Eu vejo como um reset, uma dieta dessas é um reset, né? Porque melhora a sensibilidade à leptina, à grelina, a todos os os hormônios que dão saciedade. A pessoa, ela passa de uma fase de compulsão, ela come sem ter fome, para uma fase de saciedade. Ela toma água e, opa, deu, não era fome, era sede. Porque até isso, até a sede pode ser confundido com fome. Fome, né? E se a gente está tão desconexo, a gente não tem essa capacidade de saber, eu estou com fome, estou com sede ou estou com gula. Que a maior parte das vezes é gula que você tem, né? Não. A gula é aquilo, eu quero comer alguma coisa. Pode ser uma maçã? Não. Então não é fome. Então é gula. É verdade. Que a pessoa tem, né? É verdade.
Outra área que é importante, a gente não falou, né? Os nootrópicos, né? A gente tem que falar dos nootrópicos, né? Porque Ó, quando a gente você fala adora falar disso. de biohacking e a pessoa não vai falar de nootrópicos, não tá Então, falando de vamos lá, biohacking, né? defina nootrópicos para o nosso público. São aqui. substâncias que vão otimizar, potencializar ou fazer o seu cérebro funcionar melhor, a sua memória funcionar melhor, mais otimizada, com melhor função. E o que a gente vê hoje das pessoas, o cérebro hoje, ele não está funcionando adequadamente, né? Não sei se é pós-Covid, alimentação inflamatória, mas é uma epidemia de pessoas com memória fraca, com fadiga. Não, as pessoas hoje não conseguem lembrar o nome das pessoas, ou telefone ninguém mais lembra porque tá no celular, né? Mas as pessoas não lembram mais de nada, assim, parece que a memória acabou. Eu não diria que é pós-Covid, eu diria que é pós-refinamento. Depois que a comida começou a ser refinada, transformada em farinha, eu acho que isso acabou com o cérebro das pessoas. Né? Literalmente, né? Mas os nootrópicos, assim, os dois nootrópicos que são mais famosos, não sei se alguém já conheceu, o modafinil, né? Que se usava, os biohackers utilizaram muito o modafinil. E a siligelina? A siligelina, nem tanto, né? Mas eu tô Não. falando mais daquela época, Daquela né? época é pra ser mais O novo, né? modafinil e o nootropil, né? É. Que é o piracetam, né? O Piracetam. cetas, né? Da vida, né? Que pode ser nootrópicos, né? E pode melhorar a função cerebral, né? Eu gosto de trazer porque são dois, eu digo, os clássicos, né? Dos nootrópicos, né? Depois, hoje a gente tem muitas outras coisas, né? Até a Copa Moneri, teve A copa fitoterapia, funciona muito bem, né? vitamina B1, sulbutiamina. Sulbutiamina, né? Mas eu digo, tem um nootrópico que é mais simples e que eu vejo que a gente olha nos exames e está tão baixo, vitamina B12, né? B12 é uma vitamina Eu nootrópica. digo assim, é um nootrópico, porque as pessoas às vezes ficam me perguntando sobre modafinil, sobre nootropil, né, piracetam, mas algo tão simples. T3 é um nootrópico, um hormônio nootrópico. Exatamente, né? O tireoide funciona adequadamente, o nosso cérebro, ele Testosterona é um hormônio nootrópico. Exatamente. Sulfato de dehidroepiandroso, DHA, o DEA, O DEA, nootrópico. que é uma epidemia de pessoas com o DEA baixo. É uma epidemia, né? É. DEA baixo, testosterona baixo. Mas B12 B12, né? baixo. B12 é uma coisa assim tão simples. Né? E quantas pessoas, todos os dias, né? Quantas pessoas tu vê todos os dias reclamando de memória e querendo, de repente, algum nootrópico, e na verdade o que tá Não tem o precisando... básico. Não tem o básico, né? B12, uma coisa tão simples. O outro nootrópico, ferro. Exatamente. Um grande nootrópico. 1/5 da população do mundo tem algum nível de deficiência de ferro. Olha que perigoso isso. E não transporta oxigênio, não está funcionando bem. E a culpa é do quê? É do trabalho. Eu estou estressado, tenho 3 filhos, porque não sei o quê. Estou cansada por isso. Aí, claro, você vai olhar o valor de referência da ferritina, né? Nem meu braço não consegue abrir aqui o tanto para dizer o quanto que é. Todo mundo, né? É de 10 a 150. 10 a 150, né? Tá todo mundo bem. Exatamente. O ômega 3, né? O DHA é um excelente nootrópico, que aliás as grávidas e pós-gestação, muitas vezes elas estão lá, né? Não conseguem pensar depois da gravidez porque todo o DHA dela foi consumido, né? Pelo bebê. Pelo bebê. E hoje já tem estudo bem interessante mostrando o grande benefício do ômega DHA na gestação e pós-gestação, melhorando muito até depressão pós-parto e a memória em geral, né? Assim como o ferro, né? O ferro na gestação e na pós-gestação, o ferro importantíssimo, né? Acho que é o maior, tu tem razão, né? O maior nootrópico para as mulheres, acho que o primeiro lugar é o ferro, né? Não, e não é só para questão, tá? Estamos falando de nootrópico, mas assim, ó, muitas das queixas que as mulheres trazem no consultório e querendo, às vezes, que eu prescreva suplementos caríssimos, elas não têm ferro. Por exemplo, meu cabelo cai, minha unha tá fraca, minha pele não tem turgor. Aí eu ouvi falar que existe o Axis Nutriment, ouvi falar do Nutricolin, ouvi falar de não sei o quê, quero tomar biotina, aí eu olho ferritina, 35. Não, doutor, mas isso aqui sempre teve boa, tá aqui, ó, tá dentro da referência, porque fala que é de 10 a 150. Não é bom. Aí vai lá e faz um sorinho de ferro, já melhorou tudo. Não precisa nem tomar nada. Volta a viver, né? Volta. Literalmente volta a vida e Volta a vida. Tem memória, às vezes até tá meio deprimido e volta... Ainda mais se ela chega no consultório com falta de ferro e B12. Aí eu boto no sorinho, faz um soro de B12 e um soro de ferro. Que ela já sai de lá, fez o soro, tá na veia. É questão de 12 horas, ela já começa a ver que alguma coisa mudou. É rápido.
que é melhor, né? Melhora de cérebro. Inotrópico, né? Melhorar o seu cérebro, melhorar a função cerebral. Então, coisas simples que a gente pode fazer, né? O próprio sono, né? Também é um... É um nootrópico. É um nootrópico, né? Porque as pessoas não dormem. E se não dorme, o cérebro não descansa, o cérebro não varre todas aquelas toxinas. E aí no outro dia tá lá cansado, né? Não consegue fazer dieta, come alimento inflamatório, não consegue viver, né? Ô Rui, você toma suplementos? Eu tomo. Toma. Se eu perguntasse assim, ó, você vai ficar confinado em uma ilha deserta. Sabe aquele programa que tinha na Rede Globo, hipertensão, não sei o que você... Mas não com turma, tá? Você vai ter que ficar tipo um mês numa ilha deserta. Que suplemento que você não deixaria de levar na tua necessaire? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu levaria vitamina D. Não, mas vitamina D, tu tá no sol, numa ilha deserta, Verão. Não precisa, né? Não precisa. Não. Não vai precisar. Ômega 3 é importante, mas de repente eu posso pescar o peixe, né? Que tem ômega 3 também. Não vou Já precisar de ômega 3. Não é de cativeiro, vai ter ômega 3, é peixe natural. É. Então, magnésio. Talvez magnésio eu levaria, né? Mas aí posso pensar, tem vulcão nessa ilha? Nessa ilha? Tem um vulcãozinho nessa ilha. Então nem magnésio. A água é de vulcão, água magnesiana. Magnesiana. Então não levaria o magnésio. Mas aí tem que ver, aí poderia pensar assim, será que eu vou ser um cara estressado numa ilha sozinho? E daí se eu for um cara estressado, eu vou levar uma rhodiola, vou levar uma ashwagandha. Isso aí é uma questão, porque até agora você falou de coisas que não dependem, né? Sol vai ativar a vitamina D. Comer o peixe vai ter ômega 3, mas o estresse numa ilha deserta aí depende de você, não depende de mais nada. Como você vai lidar com isso, né? E o estresse é uma coisa muito particular, né? Exatamente. Como é que eu interpreto aquela situação e que resposta o meu corpo está dando, né? Porque o que mais importa no estresse é a resposta que eu dou, né? A intensidade dessa resposta vai dar os efeitos no meu corpo, né? E aí talvez algum desses adaptógenos pode ser bem interessante, né? E a gente vê, né, no dia a dia, a gente prescreve muitos adaptógenos, né? Mas eu não acho que você era um cara que ia se estressar. Não, eu acho que eu não ia Não é teu estressar, perfil, né? não. Eu acho que eu não ia precisar, não. Bom, já que a gente não tá sendo feliz nesse exemplo, porque realmente, né, eu te coloquei numa condição de contato com a natureza. E em contato com a natureza a gente tem tudo que a gente precisa, né? Só que não é o que acontece na Selva de Pedra. Então, em Porto Alegre, na casa do Dr. Rui Ramos, olha, suplemento que não pode faltar. Não vai faltar vitamina D, não vai faltar ômega 3, magnésio, complexo B também é muito importante, né? Metilcobalamina, metilfolato e todo o complexo B vai ser muito importante. E também a gente trabalha bastante, né, Samuel? Bastante. Bastante, né? Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando muito, eu vou tentar fazer um ciclo de algum tipo de adaptógeno. Gosto muito de rhodiola, gosto muito de ashwagandha, né? Ashwagandha também eu gosto muito. Eu gosto da mucuna. Mucuna também é muito bom, né? Também tem aquele, né? Aquele que a gente se sente melhor, né? Então, às vezes tem aquele para cada um tem aquele que é o suplemento ou aquele fitoterápico que é perfeito da pessoa. Por isso que também é aquele teste, né? Que a gente, inclusive, faz com os pacientes de achar qual é o melhor para aquele paciente. A ashwagandha, para mim, é o que eu me sinto melhor. Ashwagandha podia dizer uma plantinha milenar, mas milenar remete a 1000 anos, 5.000 anos, né? A medicina Ayurveda usa ashwagandha há 5.000 anos. Faz parte, né, do arsenal da Ayurveda. E tudo que vem da Ayurveda a gente tem que olhar, pelo menos, né? Tem que respeitar, porque são muitos anos, anos de garantia, né? Para quem inventar, se já deu certo, vamos copiar o que já deu certo, né? É verdade. Prescrevo bastante ashwagandha, gosto. É uma pena que a gente teve alguns meses aí que ficou, não sei porque não estava vindo para o Brasil mais, né? Acho que a importação ficou uns 6, 7 meses sem as farmácias terem para poder manipular. E aí, incrível que tinha alguns pacientes meus que tomam isso há anos e eles estavam desesperados, porque acabou a ashwagandha, acabou a paz, assim. Ela deixa zen, né? Deixa a pessoa... Deixa tranquila, mais calminha. calmo, né? Trabalha melhor as suas questões, porque a gente trabalha bastante, assim como muita gente que a gente atende, tem muitas atribuições e aí, às vezes, esse é um plus a mais.
que a gente dá para a pessoa para poder aguentar todo esse ambiente estressor, porque não é natural. Não. A gente viver numa selva de pedra. Né? Eu sempre digo que se eu fosse morar lá naquela ilha, talvez eu não precisasse tomar nenhum suplemento. Provavelmente não. Talvez não. Se a gente, quer ver? Eu te digo que não precisa. Por quê? Você chegou a assistir o Live 200? Ainda não assisti. Não? Ainda não. Eu até divulguei aqui, já mandei todo mundo assistir, né? Tá no Netflix. Você vai olhar lá, as Blue Zones, né? 5 lugares do mundo com pessoas com 100 anos, com capacidade cognitiva incrível, mobilidade incrível, humor incrível. Uma pena que não mostra os exames, os biomarcadores de sangue, tá? Mas tudo que a gente vê ali são centenários incríveis, com capacidade de fazer tudo com autonomia. E não é uma coisa que foi explorada no documentário, mas eu acho que nenhum toma suplemento. Aliás, a maioria ali de baixíssima renda, inclusive. Pessoas de baixa renda que não teriam dinheiro para comprar PQQ, né? Para comprar... Coenzima Q10. Não teriam, assim. É o que parece, não estou julgando, mas a analisar o estilo de vida lá, são pessoas simplórias, tá? Então, acredito que não tomam suplemento. Mas, o que a gente percebe lá? Alimentação viva, comida de verdade, nada processado, industrializado, comida de verdade. Dieta do Mediterrâneo, caminhar todo dia, mexe na horta, agacha na horta, capina na horta, sobe rampa, desce morro, sobe escada e se encontram grupos, socialização, pessoas que socializam, que batem papo, que dão risada, que contam história, né? Todos os pilares que a gente fala aí. Então, assim, realmente, num lugar desse, talvez não precisasse suplemento. Claro que melhor ainda se a gente pudesse analisar esses pacientes e dar ainda o ajuste fino ali, porque com certeza alguma coisinha, deve ter um com o ácido fólico mais baixinho, né? 100 anos tomar uma enzima digestiva, aos 100 anos ia facilitar muito mais a digestão, então alguma coisinha poderia ser melhorado, mas, né, vivendo em meio à natureza e não atrapalhando a fisiologia do corpo, a coisa anda por si só, né? Não, é verdade. Acho que eu esqueci. Coenzima Q10 eu colocaria também, né? Q10. Q10 não tem, né? Q10 é muito bom. Né? Fiz um vídeo agora falando sobre a coenzima Q10. Tá muito bom, hein? Aquele Assistiu? vídeo, se você não viu esse vídeo é imperdível, né? Botamos aqui também, ó. Coloca vídeo aí, de coenzima Q10. É demais, né? É um dos suplementos, é o meu queridinho. Acho que é um dos que eu prescrevo mais, né? Também, né? Não importa quem é meu paciente, ele toma coenzima Q10. Prescrevo sempre. Agora, você puxou o teu anel do dedo ali antes e você usa, na verdade, esse anel desde que eu te conheço. Não é esse aí, você tinha um modelo antigo dele, né? Que era maior. Eu já tive 3 modelos. 3? Então teve o grande, desse tamanho, agora esse é o terceiro. É a terceira geração. Tanto que eu gosto dessas coisas tecnológicas. Então, era isso que eu ia puxar. Você é o cara da tecnologia, né? E a gente falou até agora de suplemento, de dormir, de não sei o que, papapá. Só que até na clínica, você tá sempre com algo... O teu apelido lá é meio professor Pardal, né? Porque você tá sempre com alguma coisa nova, algum aparelho. E existe hoje toda uma indústria focada em trazer tecnologias, novas tecnologias, para atender a essa questão, assim, tanto de... Não, eu tenho medo de usar esse termo, porque eu sempre gera muito hater. O termo, vou falar, não fui eu que inventei, nem estou defendendo, mas assim, medicina quântica, né? Hoje fala-se muito da parte frequencial, o estudo da frequência, o estudo da energia que o nosso corpo conduz, né? O próprio exame de biorressonância, né? Também, que já existe há bastante tempo, está sendo cada vez mais aprimorado, né? Porque os primeiros aparelhos eram duvidosos, hoje já existe coisa muito nova. Existe uma infinidade. O último que você está testando em mim, que eu estou sendo testado por você, é o REAC também, né? Que você está testando na família toda. Testar não, porque não... porque já está há muitos anos. Né? Não é um teste, né? É um teste para a pessoa, né? Para ver, porque nem todo mundo vai ter a mesma resposta. Eu percebi com o REAC mais capacidade de concentração e foco.
Foi só o que eu percebi. Eu não percebi melhora de sono, porque meu sono já é bom. Não melhorei, também ele tem promessa de melhorar dor, né? Não tenho dor, mas percebi foco e capacidade. Mas tem muito, é um universo hoje de aparelhos, de novas tecnologias para esses fins, né? Com certeza o futuro da medicina vai ser não só o que a gente está fazendo, mas com certeza vai ter novas tecnologias, seja no diagnóstico, seja em imagem, seja em novos medicamentos, mas novas tecnologias e tecnologias biofísicas vão vir para ficar. E a gente não tem como negar que o futuro vai ser muito mais do que a gente faz hoje, né? Então, a tecnologia REAC é uma tecnologia que vai trabalhar o que a gente chama da atividade bioelétrica endógena. Nós temos energia no nosso corpo, nós temos atividade elétrica no nosso corpo. E a tecnologia REAC, ela nasceu há mais de 30 anos de pesquisas sobre a relação do estresse do ambiente, o que causa no nosso corpo. E a gente tem muito estudo hoje mostrando os efeitos do estresse, do cortisol, da adrenalina, noradrenalina, em excesso no nosso corpo. E o REAC tenta trazer algo para modular a nossa resposta ao estresse, o estresse ambiental, né? O estresse vai mexer na nossa epigenética, né? E vai alterar todo o funcionamento do nosso corpo. Então, a base da tecnologia REAC é a gente melhorar essa nossa resposta ao estresse. E ao melhorar nossa resposta ao estresse, a gente vai reduzir os problemas que a gente está enfrentando, sejam eles no sono, porque muitos problemas de sono que a gente vê, e eu vejo isso, porque muito paciente, como eu falo muito sobre sono, ele vem porque está com problema com o sono quando está comigo, e muitos desses problemas é uma reação disfuncional ao estresse, que faz que a pessoa esteja como luta ou fuga às 10, 11 da noite. Ela não consegue descansar. E o REAC ajuda essa pessoa a reequilibrar o sistema simpático e parasimpático, que são dois sistemas autonômicos, né, que acontecem automaticamente no nosso corpo e que muitas vezes estão desregulados pela forma que a pessoa leva a vida, ou por traumas do passado, ou por traumas que a pessoa acha que teve no passado. Então, o mais importante não é o que aconteceu, mas como o seu cérebro interpretou e os sinais que ele dá todos os dias em relação a umas coisas que nem existem mais, né? E aí o cérebro fica lá disparando cortisol, noradrenalina, adrenalina, e o REAC tenta suavizar isso, tenta fazer com que a resposta que tu está dando seja uma resposta mais funcional. Tenta otimizar a função do teu cérebro, para que ele trabalhe com maior eficiência, e assim tem gente que vai ter ganho no sono. Tem estudos mostrando ganho em ansiedade, em depressão. Então tem estudos bem interessantes em várias áreas. Dores, porque muitas questões de dores, e a gente aqui vai falar também muitas contraturas e dores lombares, cervicais, tem a ver com uma reação disfuncional ao estresse. Né? Não, a própria contratura, que o estresse... A contratura, né? Então tem muita gente que chega todo final de tarde contraturado. Por quê? Porque está levando, de repente, uma vida que não é fisiológica para ela. Está sendo demais. Aquela carga alostática do dia a dia dela está sendo demais para ela. E a contratura e a dor é apenas uma resposta que o corpo está tentando dar para tentar resolver aquele problema. E para tentar avisar. E avisar, né? Que precisa fazer alguma coisa que não tá sendo uma forma eficiente o que está fazendo. Tomar relaxante muscular ou anti-inflamatório só vai mascarar o aviso. Tá calando, né? Tá calando aquele grito que o teu corpo tá te dando que alguma coisa não tá certa. Né? Azia, refluxo também, né? Tem de gente que tem, a gente sabe, né? Que é um grito do corpo. Né? Ele tá rejeitando. O refluxo é o rejeito. Ele quer devolver o que não era para ter entrado, né? Ele quer te avisar, tira isso daqui. Aí você vai tomar um omeprazol para calar a boca. Não grita aqui que eu não quero, né? Mudar uma geração, que a geração atual é uma geração que se acostumou com isso, né? O que o meu corpo está trazendo, qual o remédio para esconder isso, né? Meu corpo está trazendo uma dor, eu tomo um anti-inflamatório. Meu corpo está trazendo uma ansiedade, eu tomo um ansiolítico, né? Todos sinais que o corpo está te dando. E é importante essa oferta de conteúdo, essa grande variedade de canais de YouTube, de conteúdo digital, né? Eu percebo que isso está sendo um divisor de águas no processo de informação, levando para as pessoas uma
outra visão, para poderem enxergar que existe algo por trás disso que talvez nunca passou pela cabeça, né? As pessoas, elas seguem tendências. Então, assim, dentro de casa, todo mundo que apresentou tal doença tomou tal remédio. Todo mundo que apresentou tal sintoma tomou tal remédio. Então, é legal demais. É com muita vontade que eu venho para esse estúdio aqui, trazer convidados e bater esse tipo de papo. E falando nisso, em informação, sei que você é um cara devorador de livros. Passa aí uma dica, que eu vi que eu tô de olho aí, eu vi que você trouxe. Só que você botou o teu tapa-olho em cima, eu não consigo saber, né? Que livro é. Que livro você trouxe para indicar para o nosso público aí, para continuar o estudo em casa? Na minha segunda vez eu trouxe até o livro, tu viu? Eu vi, na primeira vez você só falou. Na segunda tá com ele em mãos, para mostrar. Eu tenho, aqui, eu li. Esse livro é um clássico, né? Eu gosto de coisas clássicas, né? Então esse é um livro, um clássico que todo biohacker vai ter que ler. Que é o livro do David Asprey, né? A Dieta à Prova de Bala, Bulletproof. Eu não li esse livro. Eu nunca li esse livro. É um livro mais antigo, né? 2014, esse livro, né? A primeira edição. Mas é um livro clássico onde muita coisa já mudou. Mas eu acho que é um clássico que... Para começar é bom. Se a gente quiser entender qualquer assunto, a gente tem que começar com os primeiros, como é que começou, os primeiros que começaram esse movimento, né? E o David Asprey é um dos primeiros, e por isso, ler os clássicos eu acho que é importante. Adriano, bota o link abaixo aqui, porque o livro é traduzido para o português, dá para ler facilmente. E o filme, eu não me lembro que filme você lembra qual que você citou aqui, quando você esteve comigo? Não, aquela vez a gente nem falou em filme. Não teve? Não teve filme. A gente pulou essa parte do filme? Falou só de livro. Então, tem um filme aí? Eu vou dar 2 dicas de filmes. Pronto, vai pagar a conta. É isso aí. Um filme que eu acho muito interessante é Sem Limites, onde mostra a história de né? Do nootrópico. De um nootrópico, né? Eu adoro esse filme. Esse filme adoro é muito legal, daí conta a história do nootrópico, né? A gente falou muito sobre nootrópico aqui, então acho que é um filme bem interessante de ver. Bradley Cooper. Exatamente, então, a memória tá boa. Tá boa. A memória tá excelente, né? E é um filme muito legal, leve, porque de noite, a gente tem que ver filmes leves. Sem violência, sem estresse. Né? Acho que a gente tem tanta coisa no nosso dia a dia. Eu prefiro dar filmes leves pra gente ver. Esse é um livro, é um filme que dá pra ver várias vezes, é muito legal. Muito já vi mais de uma vez. Eu também já vi. Eu também, gostei muito. E outro filme que eu acho que é bem interessante, que é uma história curiosa, é A Inventora. Não lembro se eu vi esse filme. Esse filme, se eu não me engano, ele só está no HBO, tá? Não é tão fácil de encontrar esse filme, mas esse filme é a história real de uma CEO de uma startup que ela inventou um exame de sangue que você fazia com uma gota de sangue. Não vi, tá? Não conheço. Isso chegou a estar em algumas farmácias nos Estados Unidos e ela prometia, com uma gota de sangue, fazer uma infinidade de exames por um preço relativamente barato e queria resolver muitos problemas. A ideia é genial. Eu não vou contar sobre o filme, porque eu acho que isso conta uma história que aconteceu e que é o futuro. A história é real. A história é real. Eu não vou contar, vou contar muito. Quase como microscopia de campo escuro. Só que não faz na farmácia, é muito mais fácil. Né? Uma gota de sangue. Uma gota de sangue. Para ver tudo, né? Para ver tudo, de sangue, todos os exames, né? Que eu acho que é uma coisa que o futuro vai ser isso. Porque hoje ainda eu vejo que os exames são muito... Eu acho que poderia ser muito mais simples de serem feitos, né? Com certeza. Poderiam ser mais acessível. Mais acessível. Acho que a tecnologia vai mudar muito em relação a isso. E esse filme, uma história real, conta uma história que eu achei muito interessante. O final vou assistir. Inventora. A Inventora. O final não vou contar, né? Acho que é bom assistir. Só o spoilerzinho aí tá bom. Tem a ver com futuro, passado e Vale do Silício e saúde. Acho que é bem interessante de ver esse filme. Acho que é um dos primeiros filmes que falam aqui que eu não assisti, porque eu gosto de filme. Esse filme é a única coisa que você acha que só tá no HBO. No Brasil jeito. Não é muito fácil de achar. Do jeito, vou atrás. Quando a gente quer, a gente vai atrás. É isso aí. Dr. Rui Ramos, muitíssimo obrigado pela sua participação, por mais uma participação incrível nesse podcast aqui. Tenho certeza que vai bater recordes de visualizações de novo. Você está ali no nosso top 3 ali, eu acho, dos nossos podcasts, hein? Eu peço para que você volte de novo no terceiro aí, porque bater papo contigo aqui. O Rui é o primeiro médico
de todo o nosso time de médicos da equipe. É o primeiro que começou a trabalhar comigo. É verdade. Eu tenho um carinho por todos, mas o primeiro é sempre o primeiro. Então, é muito gostoso conversar com você. Essa tua energia maravilhosa. As pessoas, como eu disse, que consultam contigo, tecem, rasgam elogios, mas quem nunca teve a oportunidade de estar presente perto, simplesmente por assistir um vídeo teu, a gente já fez vídeo do jejum junto, já fizemos o podcast, é bonito de ver os comentários queridos, carinhosos que as pessoas escrevem abaixo aí. Então eu quero te agradecer por tudo, por estar na minha vida novamente, nunca vou perder essa oportunidade de agradecer. Obrigado por ser mais um soldado desse exército de pessoas que, sei lá, não sei se a gente pensa de uma forma tão utópica. Eu acredito que o mundo pode ser um lugar melhor e mais saudável. E você... Compartilhamos essa ideia. Então, obrigado por lutar lado a lado comigo e com todos os médicos da equipe, todos os dias. E seja sempre bem-vindo aqui. Essa casa é tua, meu irmão. Eu que agradeço, né? E a todos vocês que nos assistem e que comentam e que estão aí. Porque biohacker é aquele que vê, consome e depois ele tenta, né, colocar aplica. em prática, né? Com moderação e conversando com o seu médico, com o seu nutricionista, né? Importante. Não faça nada sozinho. Importante esse comentário aí. Se você gostou deste episódio, peço humildemente aquele like e, se puder, então, compartilhar, botar no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, melhor ainda, seremos muito gratos a você. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo, além do link do livro que o Dr. Rui trouxe aqui para nós, você também tem um link onde você pode clicar, acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Vamos lá, Dr. Rui? Até o próximo episódio.